Pronto? Aí, turma, voltamos agora com um off-topic de novo. Um off-topic não tem nada a ver com coisa nenhuma, porque eu falo off-topic, quando eu falo off-topic é off-topic mesmo, entendeu? Vou falar um assunto que eu achei legal. Eu tava lendo na internet, pessoal comentando, que não sei o que, aí eu vi um tanto de baboseira, um tanto de coisa boa, eu vi um tanto de coisa. E é sobre carros. Carro não pode ser qualquer coisa, pode ser carro, trem, enfim, avião, não importa. Elétricos ou a explosão. Agora tá um boom, depois do Elon Musk aí, da Tesla, o pessoal fala, nossa, porque carro elétrico, não sei o que vai dominar o mundo, que vai ser bom pra caramba, e que não sei o que. Eu falei assim, olha, mais ou menos, eu tava pensando, tava vendo, estudando algumas coisas, e eu queria passar algumas coisas pra vocês que eu acho que é interessante a gente refletir. Carro elétrico tem muitas vantagens, muitas. Eu vou falar algumas das vantagens que eu acho que são relevantes, tá? Primeira vantagem, você pode carregar ele em casa. Gente, isso é uma vantagem incrível, né? Você não tem que ir para posto, aí terceirizar o serviço, e aí você não tem que ficar com aqueles postos de gasolina lá, com um tanque que é uma bomba. Um tanque de gasolina, um posto de gasolina é uma bomba, né? É uma bomba. Então você precisa, aquilo ali é até perigoso, contamina solo. Então você vai lá, a rede elétrica, resolve seu carro, beleza, você estaciona em casa, recarregou, joia. Boa vantagem, né? Ó, outra vantagem do carro elétrico também que é muito boa. O carro elétrico não faz barulho, gente. Gente, você imagina uma cidade que tiver só carro elétrico, não tem barulho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Um carro elétrico não tem vibração. Você tem um pouquinho de vibração, mas tem muito menos. Ou seja, o carro, você dirigindo o carro, parece que você está tipo numa nuvem. Então, um cara que trabalha, tipo uns Uber da vida, ou então um motorista que fica 8, 9, 10, 12 horas dentro de um carro, um ônibus, tá? Poxa, isso é uma qualidade de vida absurda, sem barulho e sem vibração. Você imagina só, para o usuário também, né? O usuário de um ônibus é muito bacana também. Outra vantagem do elétrico também, do carro elétrico, é que as peças de reposição tem menos peças de reposição, porque o carro a explosão, ele esquenta, ele esfria, ele tem motor com muitas partes girantes, ou seja, ele tem uma manutenção muito maior do que um carro elétrico. O carro elétrico ele tem um motor, claro que tem algumas outras coisas que um carro mecânico normal, a explosão normal não tem, mas ele teoricamente ele é muito melhor, a questão de óleo é muito menos, né? Enfim, muito melhor. Claro, o carro elétrico também não produz poluição, né? A poluição dele, poluição gasosa não existe, né? De queima de combustível. Então, as cidades ficariam muito mais limpas. Ou seja, tem muitas vantagens, Não estou questionando isso de forma alguma, Mas eu estou também avaliando as desvantagens. Ah, não, tem outra vantagem que eu esqueci. Olha, essa aqui, o cara me falou, eu fiquei pirando nisso. Você imagina, se você conectar todos os carros de um prédio, por exemplo, num prédio carregando, vamos supor que acaba a energia do prédio, você pode usar a energia do carro, da bateria do carro lá na garagem para poder alimentar o prédio. Cara, isso é muito legal e é verdade, dá para fazer isso, alimenta o prédio, ele fica as luzes todas automáticas lá, mas enfim, a questão dos desvantagens que a gente tem que levar em consideração. Bom, primeiras desvantagens, né? Preço. Carro elétrico é caro para caramba, gente. É 150 mil, 160 mil. Claro que dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, em 2059, pode ser que ele custe 10 mil reais e quer dizer que o dinheiro pode chamar Zenes. Não sei. Mas provavelmente deve estar mais barato. Mas ele provavelmente ele ainda é muito caro. As baterias têm uma vida útil, ou seja, ela vai recarregando e tal. Ela vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais, você vai ter que substituir, que é caríssimo, né? As baterias também, gente, elas são, para mim, a coisa mais... Ah, tem outra desvantagem também, que é a alimentação da rede, né? Por exemplo, no Brasil, a rede elétrica mal dá pra gente sobreviver. Então você entupiu de carro elétrico na rua, como é que você vai carregar isso? Será que a nossa rede aguenta? Será que a rede elétrica do Brasil, já com problema, será que aguenta? Enfim, não sei, também acho que é um defeito isso que a gente tem que avaliar no futuro também. E também a questão da eficiência energética, por mais que seja 80, 90% de eficiência energética, nós vamos conversar sobre isso ainda. Mas para mim a pior desvantagem do carro elétrico, essa sem dúvida nenhuma, é porque as baterias são formadas por lítio, cádmio, mercúrio, depende da tecnologia, mercúrio, chumbo, enfim, metais pesados, gente, que são perigosíssimos. Pequenas quantidades dele, principalmente em solução, que geralmente eles são em solução, que estão lá, pode contaminar solo, pode contaminar
pessoas, e esses metais pesados não saem do seu organismo. Ele entrou, ele fica, acumula e acabou. Você só sai de você quando você morrer. Então assim, é um perigo. E se você não tiver um controle muito sério, e no Brasil duvido que tenha um controle muito sério sobre esse tipo de coisa, você pode causar problemas ambientais piores do que gasolina, por exemplo. Porque gasolina, por pior que ele contamina e tudo, é mais fácil de lidar do que metal pesado no solo. Ok, então já vimos as desvantagens, vimos que tem vantagens e desvantagens, óbvio, em relação aos carros mecânicos, obviamente, os carros mecânicos, no caso da explosão. Claro, os carros da explosão ainda tem outras vantagens, por exemplo, o carro elétrico ele tem uma autonomia menor de 100 e poucos quilômetros, 200 quilômetros, ou seja, tem vários aspectos. Eu estou colocando um dos principais, né? Mas aí, muita gente fala assim, não, mas o carro elétrico ele é muito mais eficiente e com isso nós vamos diminuir a malha energética e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, olha, calma, pera aí, vamos analisar. A energia do carro, ela vem de algum lugar, né? Então, no caso do Brasil, o Brasil geralmente é formado por praticamente energia hidráulica, né? Que é das hidrelétricas, né? Que é uma energia renovável. No caso do Brasil é até aceitável porque o Brasil usa energia renovável, a gente vai colocar energia renovável no carro, ou seja, a gente vai realmente diminuir a emissão de gás carbônico, de poluição real. Aí no Brasil sim, caso o Brasil tivesse energia sobrando, coisa que não é verdade. Mas vamos supor que ele tivesse com energia sobrando, aí tudo bem, concordo com você. Mas na maioria dos países eles usam energia suja. E energia suja é isso aqui, gente, ó. É usina de carvão, de gás natural, de diesel, tá? Essa energia é suja. E tem muitos. Tem também, claro, tem alguns usam também nuclear e tal. Mas eu coloquei aqui umas eficiências só pra gente entender como é que o carro elétrico não vai resolver o problema necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não, depende das pessoas, como é que eles vão lidar com isso. Não vai resolver o problema da poluição e do problema do diesel, do consumo de petróleo, né? Por que não vai resolver? Pelo menos a princípio. Olha só. O carro a explosão, ele tem uma eficiência em torno de 25 a 40%. Dizem que chega a 50%. Eu não acredito. Eu coloquei 40% aqui, mas eu não acredito que chega a 50%, porque eu não acredito que chega a 50%, tá? Os carros elétricos, eles têm uma eficiência de 80 a 90%. Aí você vai falar, viu, Sasha? Aí, toma, leva para casa. Mas calma, nós vamos chegar lá. As usinas de carvão, de gás e de diesel, elas têm uma eficiência, uma tem um pouquinho mais do que a outra, 32%, 42%, ok, então. E existe também a questão da transmissão, ou seja, a energia precisa vir da usina que está gerando ela, seja ela qual for, e ela precisa chegar no ponto final, que é o consumidor, no caso o carro e tal. Ela perde também de 8 a 15%. Isso eu peguei alguns números, eu dei uma pesquisada, claro gente, eu não vou falar que isso aqui é escrito na pedra, mas é um valor qualitativo, tá? Só pra gente ter uma noção, tá? Aqui também peguei das energias renováveis, a hidrelétrica, a eólica, eu coloquei vento para ficar bem claro, solar e de hidrólise também, que tem hidrogênio, também o pessoal usa, ou seja, 70 a 80% da energia que a gente consegue com a hidrólise. Você está vendo que a gente sempre está perdendo alguma coisa, não tem jeito, a gente gera alguma coisa, mas perde, a gente pega o carvão, ou seja lá o que for que a gente estiver usando, vai gerar energia, perde uma quantidade absurda de energia no processo. Beleza. Aí você fala assim, não, Sasha, esse é o carro elétrico, então ele realmente funciona. Bom, tá. Mas agora eu vou fazer uma continha aqui de padeiro, tá bom? Essa energia em um país, no caso nosso do Brasil, até que não, se a gente tivesse energia sobrando. Não tem. Então se a gente não tem energia sobrando, a gente vai colocar petróleo para poder gerar energia para a gente colocar nos carros. Porque não tem energia sobrando, não tem hidrelétrica nova, então vai tacar fogo alguma coisa para poder gerar energia, né? A não ser que venha solar, que eu acho pouco provável. Mas, vamos supor, aqui ó, vamos supor então que você vai usar, então, carvão, tá? No Brasil. Então, vamos colocar o melhor caso aqui, 42% de eficiência, ok? Só que você também vai ter uma perda de 15% disso aqui. Não, deixa eu... É isso mesmo. Você vai ter uma perda de 15%, ou seja... Você... Não, vou colocar o pior dos casos com isso. Vou colocar o pior dos casos com isso, tá? Então você vai ter 32% de eficiência vezes a transmissão, que você vai perder alguma coisinha, vai ser 85% que você vai ter de energia que você vai conseguir, porque você vai perder 15%, tá? Vezes
a eficiência do carro aqui, que é 80%. Ok? Isso aqui vai dar, você faz a continha lá, vai dar 22%. Ou seja, se você estiver considerando o pior dos casos, você vai ter 22% de eficiência no carro elétrico, considerando que você produziu com carvão, transmitiu e consumiu no carro elétrico com eficiência de 80%. Se você fizer a continha ao contrário, você vai chegar que dá a 40%. Se você pegar aqui, né, 40%, mas não sei o que, ou seja, melhor dos casos, você vai chegar mais ou menos aos 40 e tal, melhor dos casos. Ou seja, o carro é de 25 a 40, o carro é a explosão. O carro elétrico é de 22 a 40. 6 por meia dúzia. Aí você fala assim, não, Sérgio, mas que isso? Mas as cidades vão ser muito mais silenciosas, verdade, vão ser muito mais silenciosas. Não, mas não vai ter muito menos, os carros você vai poder carregar em casa, muito legal. Mas você tirou, não vai ter poluição na cidade? Beleza, não vai ter poluição na cidade. Mas você tirou a poluição da cidade e botou lá na área industrial. Você vai estar emitindo a mesma coisa, porque, assim, direto, você, uma continha assim de padaria, não vai dar tanta eficiência assim. Claro, concordo com você. Existe também um custo que a gente não está considerando aqui no carro explosão, que é o transporte de combustível por caminhão, né? Mas vai ter também transporte de combustível pro carvão, para as usinas de carvão, ou seja, claro, vai dar uma diferença, porque no carro você tem que levar dentro da cidade, dentro do posto e tal, ok. Mas vai ter também um custo. Eu sei, tem coisas aqui que eu não considerei, eu concordo e aceito críticas, tá? Mas vocês têm que concordar comigo com uma coisa. Se você não mudar isso daqui para isto daqui, você não vai ter muito retorno do carro elétrico. Você tem que mudar esta malha de carvão, de gás, de diesel, etc., para uma malha de eólico, solar, que seja na cidade. Você põe uma placa solar na sua casa e bota para o seu carro para alimentar. Aí ok, aí eu concordo com você. Mas se você não mudar isso para isso, é praticamente 6 por meia dúzia. Claro, vai ter umas vantagens do carro elétrico, porque ele produz menos óleo, as peças de reposição são menores e tal. Ok, uma vantagem ou outra, mas poxa, é um carro de 150 mil reais. Você compra 3 carros com 150 mil reais. Então, tipo assim, será que vale a pena, por enquanto? Então, assim, calma, é um caminho sem volta? É. O carro elétrico, ele é uma solução boa? É. Ele vai ser o futuro, provavelmente, do que vai acontecer com o país e com o mundo? Sim. Mas o carro elétrico não é solução para combustível fóssil. Pelo menos não ainda. O problema da solução de combustível fóssil é isso aqui para cá. Se não tiver isso aqui para cá, a gente vai trocar 6 por meia dúzia. Pelo menos, no máximo, a gente vai trocar 6 para 5. Vai, sendo gente boa. Vamos considerar que gente boa pra caramba. Ou seja, diminui um pouquinho e tira o problema da cidade. Será que isso resolve algum problema? Bom, ficou aí o off-topic pra gente refletir. Eu não tô escrevendo nada em pedra, eu tô aberto à discussão, vocês podem me xingar, pode falar, não, Sasha não falou isso, com certeza eu não falei alguma coisa sobre algum aspecto. Ah, não, a eficiência de carro, explosão é tal, provavelmente existe outras versões, mas eu só tô colocando um aspecto pra gente pensar, pra gente refletir, que as coisas não são assim tão óbvias quanto a gente imagina. A gente tem que dar uma remoída, tá? Então eu tô botando polêmica mesmo, é pra tomar tapa na cara, tá bom? Valeu!